Foi no ano de 1981 que a Prefeitura de São José dos Campos doou um grande terreno para a construção da tão sonhada Escola Adventista do bairro Bosque dos Eucaliptos. O bairro era recente ainda e a maioria dos poucos moradores da região não era adventista. A obra causava desconfiança, até mesmo nos pioneiros. Eu ainda pensava assim, gente, vamos construir uma escola no meio do mato, porque por isso o Bosque dos Eucaliptos, né? Só eucaliptos e a escola no meio. Eu falei, vamos construir uma escola no meio do mato, não tem moradores aqui, olha como está isso. Mas com fé e dedicação, os funcionários do colégio viram na escola os primórdios de uma congregação. Onde é o nosso auditório, tinha uma casa onde morava o zelador, que era o Sebastião de Paula, né? O querido Sebastião de Paula. E por causa desse desconforto de ficar indo e vindo, nós nos reunimos e pensamos, por que não começar uma escola sabatina, um culto aqui? Para facilitar a nossa vida também, porque a gente já ficava aqui, né? Depois tinha que ir para lugares longe. E assim começamos. Eu fazia parte da Igreja de Parque Industrial e em uma mensagem pregada no primeiro sábado do mês, que era chamado Sábado Missionário, o irmão Milton Souza, ele pregou sobre Eclesiastes 11:1, lançai o pão sobre as águas e depois de muitos dias encontrará. E no final ele fez um apelo para que a gente dividisse em grupos, para que bairro onde é que tivesse família adventista formasse um grupo. E essa foi a razão do início no Bosque dos Eucaliptos. Decidimos começar então uma escola sabatina, culto ali no pátio. E aos poucos, irmãos que frequentavam a igreja do Parque Industrial começaram a se reunir conosco também. E eu creio que março, abril, não sei, nós já tínhamos um grupo organizado, com acho que mais ou menos 25 pessoas. Nós tínhamos aqui uma parte da escola, era muito pequena e poucas pessoas, né? Nós começamos com 25 pessoas. E nós não tínhamos um local reservado, então nós usávamos o pátio, nós usávamos uma sala de aula. Então toda sexta-feira de tarde montava-se a igreja e no domingo à noite desmontava a igreja, né? E assim era toda a semana. Então eram poucas pessoas para trabalhar e bastante trabalho para ser feito. O distrito do pastor Moisés Lavra ganhava um pequeno grupo, liderado pelo Milton e pelo Sebastião, que começava a se estruturar em departamentos e funções. Além da escola sabatina e do culto, os pioneiros iniciaram um trabalho missionário, mesmo sem tantos recursos financeiros e humanos. O bairro era, ainda assim, tinham poucos moradores no bairro. Então a igreja era distante de qualquer lugar. Então o trabalho para convidar as pessoas para vir à igreja foi assim um desafio. Começamos trabalhando de casa em casa, oferecendo o curso Encontro com a Vida, e muitas pessoas foram agregadas com o decorrer do tempo. O nosso maior desafio era pregar aqui, né, em volta e fazer um trabalho com o bairro, né? Isso era um desafio para a gente. Inclusive, na época de escola, a gente saía por aí procurando alunos assim de porta em porta. Então era o mesmo desafio que a igreja tinha de fazer esse trabalho, né? Então era um desafio muito grande fazer um trabalho assim de porta em porta, levar a mensagem. Não era fácil, mas valeu a pena. A necessidade de pregar o evangelho pulsava no coração daqueles pioneiros. Com oração e muita dedicação, começaram a buscar no próprio bairro amigos que estivessem abertos à pregação do evangelho. O seu Sebastião saiu da pequena casa que ficava no terreno da escola com uma TV nas costas para descartar. Em uma época em que o aparelho era tão caro e estimado, a cena chamou a atenção de uma família que estava se mudando para a rua do colégio. E o meu esposo e o Du e a Dani estavam vindo, né? Sei lá onde
comprar alguma coisa aqui no mercado, e encontrou com o Sebastião com a televisão nas costas. Ele falou assim, bom dia, tudo bem. O senhor mora aqui? Eu moro nessa rua aqui. E você? Não, eu vou morar aqui no Bosque, né? Aqui. Eu vou ser o zelador aqui, já que a gente vai fazer uma escola. Né? Então eu sou o zelador. Mas eu sou adventista, 7º dia, né? E daí, naquela hora, ele falou assim, você não quer fazer o estudo bíblico com a gente, né? Meu esposo disse, não, eu já sou evangélico, né? Meu esposo já vai em outra igreja, a gente já passou para várias igrejas, né? E ele falou assim, não, mas é diferente, o adventista, né? E daí meu esposo falou, tudo bem. Mas para Ana, que já frequentava outra igreja, o processo de aceitação foi um pouco mais longo. Nada que desanimasse o seu Sebastião. Daí meu esposo me contou assim, bem, você quer fazer o estudo bíblico com o Sebastião lá? Eu disse, eu não, bem. A gente já passou em várias igrejas, você vai comigo, já acha um defeito na igreja e sai. E eu não quero. Eu disse, não, mas é legal, isso é diferente, blá, blá, blá. Não. O Sebastião foi me visitar, né? Eu estava grávida, a barriga grande, assim, já, grandona, né? Disse, vamos fazer o estudo bíblico então. Mas eu vou continuar na minha igreja. Tudo bem. E foi fazer o estudo bíblico. Durou, acho que vários meses. De tudo perguntava. Se podia cortar cabelo, se podia usar brinco, se podia usar calça, podia depilar a perna. Eu me batizei, né? Eu estava com a Fernanda tinha 8 meses. E hoje ela vai fazer 38 anos. Né? Então eu fui a primeira pessoa que fez esse estudo bíblico com o Sebastião aqui. E essa curiosidade toda e sede pela verdade levaram a dona Ana e a família toda a tomar a decisão mais importante de suas vidas. Depois de mais de 1 ano, ela desceu as águas batismais na igreja do Parque Industrial. Mas apesar da vontade de estar na casa de Deus, era muito penoso se deslocar do bosque até o parque a pé, com os filhos todos os sábados. 5 horas da manhã, no sábado, eu estava de pé. Com o Eduardo, com a Dani e com o bebezinho, com a Fernanda. Ia daqui no parque a pé, no culto. Ficava lá, assistia o culto, vinha a pé, que sol quente, com fome, a Dani com dor no pé, chorando no pé, e daí vinha, e aquele fiel mesmo, sabe? Foi então que ela e a família se juntaram ao pequeno grupo que funcionava no colégio, e juntos começaram a frutificar a palavra de Deus na região. Como a escola começou a ser construída, da gente reunia aqui na escola, na salinha da escola, no pátio. A nossa igreja era assim, né? No ar livre, no pátio, onde pudesse, a gente podia o culto. O início da Igreja Adventista do Bosque dos Eucaliptos foi árduo, mas frutífero. A escola trazia os alunos e as suas famílias e a igreja os abraçava. Mas os novos conversos precisavam continuar a missão. Em 1992, cresceu a necessidade de um ministério que iria fortalecer o trabalho da igreja de salvar do pecado e guiar no serviço. Por que nós não temos um clube de desbravadores na Igreja do Bosque? Mas, Johnny, você conhece alguém mais capacitado que você para tomar a frente desse projeto? Mas, pastor, puxa vida, eu nunca pensei. Então, comece a pensar, Johnny. Vamos orar, colocar os joelhos no chão e pense nessa questão. Cara, Deus está te chamando, cara, para essa obra. E aquilo ali realmente me incomodou muito. Oramos muito a Deus, conversei muito com a minha esposa, com a Elda. O Johnny aceitou o chamado e convocou o André Belisário e o Cisino José e juntos começaram a planejar o que no ano seguinte seria oficialmente o Clube de Desbravadores Falcões da Aurora. O maior desafio no início era a falta de recursos, ao que a igreja prontamente ajudou. A Igreja do Bosque ela sempre foi muito expansiva e em momento algum, sabe, entrava pastor, saía pastor, entrava pastor, saía pastor. Nunca houve, por parte dos pastores que aqui pastorearam a nossa igreja, né? Todos eles, todos,
dava o maior apoio para o Clube de Desbravadores. Nós tínhamos que comprar tecido para fazer uniforme. Nós tínhamos que contratar costureira para fazer os uniformes das crianças e também dos adultos, né? Então, tudo era complicado, ninguém tinha dinheiro. E depois tinha as barracas, depois tinha todos os utensílios de cozinha, não sei o quê. Então, a igreja emprestava dinheiro e eu vinha com a minha palavra, mas nós vamos honrar. E pagávamos em seguida. E em contrapartida, o clube devolvia o voto de confiança em serviço. Muitas famílias foram levadas a Jesus por meio das atividades dos desbravadores e a igreja recebeu a força da juventude como ferramenta nas ações missionárias e assistenciais. Eu me lembro com muita saudade. Eu procurava saber da liderança da igreja, principalmente na ADRA, né? O que eles estavam precisando. Nós estamos precisando fazer uma campanha do quilo, assim. Falei, então, tá bom, deixa com a gente. E a gente tentava fazer isso nos outros departamentos também, os jovens, enfim. Hoje o Clube de Desbravadores Falcões da Aurora tem mais de 120 membros e realizou no ano de 2022 a maior investidura da história do clube, com mais de 100 juvenis e adolescentes recebendo o lenço pela primeira vez. Além dos falcões, os desbravadores geraram outro fruto, o Clube de Aventureiros Aurorinha, que nasceu em 2003 e cresceu em sabedoria, tamanho e graça, e hoje cumpre a missão com mais de 120 crianças. Tudo isso graças a uma semente plantada em 1992, quando esses desbravadores e aventureiros nem tinham nascido ainda. Ao ver os frutos desse trabalho e o legado deixado, é impossível não enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Se a gente tivesse uma bola de cristal, eu não iria falar, não é possível que aquele clube lá em 92, aquele embriãozinho, né, depois 93, quando formalizou mesmo, ia virar a potência que é hoje. É muito gratificante ver isso. Um clube que o tamanho que ele tem, a força e outra, quantos clubes a gente já ajudou? É oração e Deus fazia a parte dele, mas a nossa parte nós temos que fazer. E a igreja foi crescendo. As crianças que viam o culto com os pais naquele primeiro grupo já começavam a liderar a comunidade que ganhava cada vez mais estrutura. Mesmo lá na pequena sala, a Igreja do Bosque sempre foi como um coração de mãe. Quando eu cheguei em São José dos Campos, em 1992, nós frequentávamos a Igreja do Parque Industrial, que a família que nos trouxe para cá frequentava lá, então nós íamos de carona com o carro deles para lá. E aí, só que domingo e quarta, não, era só no sábado que a gente ia para lá. E aí nós começamos a procurar uma igreja próxima aqui. Descobrimos que na escola tinha uma igreja. E aí quando eu entrei na igreja, eu fui muito bem recebido pelos meninos da minha idade. O padrão Bosque de hospitalidade vem se repetindo ao longo das gerações e com o passar dos anos só fortalece a grande família que a membresia se tornou. Eu já era de outra igreja, praticamente nasci e me criei naquela igreja e era músico lá também desde os 8 anos. Só que a primeira vez que me chamaram para tocar num evento que era a Semana Jovem, aqui na Igreja Adventista, eu não quis, porque acho que tinha um preconceito e tal, mas depois ele me convenceu a vir e eu vim. Eu cheguei aqui achando que ia ser um negócio bem engessado, bem mecânico, mas não, foi um louvor bem legal. E eu comecei a participar, vim todos os sábados, ajudava ali no louvor, fui ficando, até que eu não queria mais ir embora. E eu achei que o meu ministério ia acabar.
Aí eu comecei a vir todo sábado, o G. Anderson me recebeu super bem, Betinho, todo mundo da banda. E eu fui criando laço e amizade, como se fosse uma família mesmo. Seja quem chega jovem e de fora, ou quem traz a experiência da vida cristã na bagagem, o amor vem acolhendo os agregados da família. No começo nós sentimos a nossa, assim, uma alegria que incontida. E pelo seguinte, nós fomos muito bem recebidos aqui no Bosque, mas muito bem. Vários casais. Você, quando nomina alguém, é muito perigoso, que você pode esquecer. Então, de uma maneira geral, foi uma recepção excelente. Eu senti a juventude voltando para mim, sabe? Sempre trabalhando, sempre cantando, graças a Deus. Tem uma voz que dizem que é boa, mas, eu não sei se é tão boa assim. Mas eu procuro fazer o melhor, louvando sempre a Jesus, que me deu vida e saúde. Quando o idoso conversa com o jovem, a recíproca é verdadeira, existe um carinho entre ambos. O idoso se sente muito feliz e o jovem também, pela nossa experiência. O seu Sebastião trouxe a família da Dona Ana, que recebeu bem o G. Anderson, que recebeu o seu Osmar e o Kennedy, que receberam bem o Rafael e a Carol. A gente ficou, desde a pandemia, quase que 2 anos estudando e só participando do culto online. Então a igreja do Bosque entrou na nossa casa antes da gente, de fato, vir para a igreja. Só que a gente começou a sentir falta da comunidade, de pessoas para dividir o que a gente estava vivendo. Então, acho que completou e é uma alegria estar aqui, a gente sente a presença de Deus de forma mais intensa, não só por cantar, louvar, mas por estar em comunidade, em pessoas que estão buscando isso também. Então, para mim é uma bênção enorme, assim, eu agradeço muito a Deus. A nossa oração muito era que a gente encontrasse um lugar que a gente se sentisse em casa, que a gente conseguisse fazer parte. E quando a gente veio aqui, no primeiro dia, a gente já se sentiu super acolhido. O pastor usou exatamente essa frase, a casa de vocês, se sintam em casa. Então, fazer parte da família da Igreja do Bosque tem sido uma experiência muito incrível por conta disso, pela acolhida. Independente da forma como você chega aqui, você é acolhido pelas pessoas, não existe julgamento, existem apenas pessoas olhando para você, querendo que você faça parte dessa família. Então, assim, a acolhida daqui está fazendo toda a diferença. É uma característica do Bosque hoje, né? Todo mundo fala, nossa, como o Bosque recebe bem. Para mim foi isso. Eu fui muito bem recebido aqui em 1992 e hoje eu escuto em 2022 que a Igreja do Bosque nossa, como recebe bem e tal, e eu espero que continue assim, essa característica não pode mudar. O grande terreno que um dia foi destinado à construção da pequena escola, hoje comporta 2 das instituições mais estruturadas da região. O colégio cresceu e, recém-reformado, segue cumprindo a missão de oferecer muito além do ensino. E hoje, olhando para essa escola, olhando lá atrás, vendo o que a escola era e vendo hoje, eu realmente tenho a certeza de que Deus, de uma maneira incrível, colocou a mão dele e fez com que a escola crescesse. Mas em contrapartida, a gente olha também para a igreja e vê a proporção da Igreja do Bosque. O tanto que ela cresceu, o tanto que ela evoluiu. Essa cumplicidade entre escola e igreja é algo primordial que vem lá de trás. E hoje a gente tem a felicidade de uma escola desse tamanho que tem uma igreja funcionando dentro da nossa escola. E a gente costuma até dizer para os nossos funcionários aqui que a nossa escola ela só é disfarçada. Ela tem o nome de escola, mas é uma igreja que evangeliza, que faz o trabalho da igreja. Então é extremamente importante essa união igreja e escola. A igreja também evoluiu. Além do conforto e da beleza, os equipamentos tecnológicos e equipe dedicada permitem a transmissão de todos os cultos, fazendo com que as paredes físicas não sejam barreiras para o ministério que acontece também na internet, levando mais de 550 novos conversos ao batismo. Para quem acompanhou tudo desde o início, o sentimento é um só. É maravilhoso. Fico feliz porque é uma história, né? Me lembro quando ela foi construída, eu fiz parte disso daqui como funcionária do colégio, fiz parte eu acompanhei, né,
a construção, a inauguração, e fico muito feliz de ver como ela cresceu e como ela é bem bonita. A gente verifica que há uma diversidade muito grande, né, de pensamentos, de comportamento. Então a igreja mudou bastante, desde lá do início até agora mudou bastante, né, e a gente acompanhou algumas fases, né, então é muito bom ver a igreja se desenvolvendo, crescendo, né, e sendo uma bênção tanto para as pessoas próximas que moram aqui no bairro, como para outros locais mais distantes também. Quando eu vejo todo esse crescimento de escola e igreja, eu me sinto assim feliz por ter participado um pouquinho daqui, né, ter colocado um tijolinho aqui. Então, para mim é um motivo de alegria e saber que em todo esse tempo Deus esteve conosco, nos dirigindo, o Espírito Santo nos orientando, né, nos dando sabedoria para tudo isso, porque precisamos de sabedoria para fazer o trabalho de Deus, né? Hoje são mais de 700 membros batizados, atuando nos mais diversos ministérios. E aquela tradição de receber bem permanece. Assim, com tantas áreas de atuação, todo mundo se sente parte da grande missão de pregar o Evangelho. De bike ou de moto, participando de ações sociais, como aventureiro ou desbravador, no altar ou nos bastidores. Ao ver o que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. A Igreja do Bosque tem acolhido adoradores desde aquele pequeno grupo. O elo de todas essas gerações é a mesma mensagem, uma única certeza.